né? Não sei se o Neidson vai falar agora ou quer, eu falo depois também. Continua seu raciocínio. Depois você nem vai então falar tá. pós-Covid. Então, eu acho que tem uma... Bom, primeiro eu queria falar uma questão que eu levantei da ABONG aqui, o pessoal da diretoria da ABONG, e aí tem uma questão que a companheira Débora, né, da Vida Brasil, que é da diretoria nacional da ABONG, é só para informar as organizações aqui, há 3 ações que a ABONG está tentando desenvolver. Eu, pessoalmente, fui um dos que cobrei que a ABONG estava muito caladinha e pouco ativa, né, no debate da sociedade nesse momento. Eu acho que a ABONG, às vezes, tem uma postura muito endógena, né, para dentro dela mesma e não dialoga tanto para a sociedade como devia. Isso é uma crítica de um associado, né? Eu já tenho feito essa crítica há mais tempo. Acho que demorou muito a ABONG de se posicionar, mas está atuando agora, tem uma postura proativa e parece que estão organizando uma consultoria jurídica para as organizações, né? Nesse momento onde tem muita fragilização das organizações. Então, tem um campo de apoio jurídico, né? Assessoria para as organizações com advogados voluntários, né? A gente tem muita perda de direitos hoje acontecendo na nossa sociedade. O outro é a incidência política, né? A plataforma Miroski e a Frente Parlamentar Mista de Apoio à Sociedade Civil, né? Tem tramitando no Congresso uma proposta de emenda apresentada pelo deputado Afonso Florense, né? E pauta os direitos também das ONGs nesse momento, né? Porque se você pensar, se você acabou de dizer que tem mais de 3 milhões de voluntários as ONGs no Brasil, era o caso desses voluntários estarem recebendo auxílio emergencial, né? Por que as organizações da sociedade civil não estão recebendo auxílio emergencial para continuar fazendo esse trabalho social tão importante que a gente está identificando aqui? Porque quem está chegando nas periferias, quem está penetrando nos bairros populares são as igrejas e as organizações populares, os grupos comunitários, esses é que estão chegando. O Estado não está chegando tão efetivamente nos bairros mais periféricos, né? E a última coisa é que também está se criando a rede solidaria.org.br, e é também uma rede que pretende criar uma plataforma de comunicação, né, de campanha de solidariedade, conectar, né, quem pode estar contribuindo com ações nessa área, nesse momento, né, que até a mobilização de cestas, de material de limpeza, né, tudo isso a gente está buscando fazer. Eu acho que a gente a gente tem para terminar, eu acho que a gente vai passar um momento agora onde que nós precisamos entrar na brecha que a fragilidade do capitalismo e do Estado mínimo nos colocou. A gente percebe que tem gente da direita hoje colocando a importância do SUS, né? Por que os Estados Unidos e Nova York está na crise que está hoje? Porque eles não têm um sistema público de saúde. Os Estados Unidos não têm um sistema público. Quem tem que correr atrás vai para o sistema privado. É lógico que o sistema privado lhe dá uma flexibilidade maior para você pagar a sua conta, mas você paga a conta, né? No Brasil, nós temos o SUS, que por mais que há pouco, né, o presidente Bolsonaro e esses governos mais conservadores e fascistas têm pautado a necessidade, inclusive, de colocar a privatização do SUS recentemente. E a gente está vendo quanto que o SUS deveria estar equipado para responder uma pandemia dessa, né? Então, a gente percebe que a própria crise, a pandemia, se abriu para nós a fragilidade desse sistema, e se não tiver um aporte do Estado bem incisivo, né, um aporte para o bem-estar social, foi criado nos últimos 15 anos toda uma rede de assistência social que foi quebrada, foi criado todo um conjunto de programas em prol das políticas de segurança alimentar, de apoio à agricultura familiar, né? Os bancos tinham uma política, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, eles é que foram responsáveis por a gente não quebrar em 2008, na grande crise financeira de 2008. E agora a gente está num país totalmente fragilizado, de Estado, porque não temos governo, um Estado quebrado, porque nós quebramos, né, as legislações trabalhistas, previdenciárias, quebrou o Estado, e nós vamos ter que reconstruir esse Estado.
né? Eu não esperava que tão rapidamente esse Bolsonaro iria estar nessa situação que está, né? Então, a gente tem uma expectativa até que a gente avance, né, nessas brechas. E aí eu acho que as ONGs, as organizações do terceiro setor, têm que continuar pautando os governos dos estados e a cooperação internacional, porque nós temos um papel político essencial nesse momento. Então, nós para termos esse papel político, a gente tem que sobreviver, né? Nós temos que viver de quê? Dos projetos que a gente desenvolve, das chamadas públicas de ATER, das chamadas de grandes consórcios de cooperação que possam manter a nossa ação política, que o Neidson bem falou, uma ação social, porque a gente está lá distribuindo cesto, organizando, né? E uma ação solidária e humana, que é a nosso repensar da sociedade, pensar um novo modo de organizar a sociedade, né? Então, eu sou, de alguma forma, eu sou um pouco otimista, que eu acho que, em cima das contradições, a sociedade vai começar a descobrir o nosso papel com nós vamos ter mais visibilidade do nosso papel, porque no meio da confusão da pandemia, quem tem atuado, quem tem agido somos nós. Infelizmente, o Estado, a não ser os governadores, que têm feito um trabalho muito importante, alguns prefeitos, né? O Estado brasileiro está totalmente paralisado, omisso, né? De costas para o povo brasileiro, né? O presidente fazendo chacota com a morte dos mais pobres. Então, a gente tem uma situação extremamente crítica e que eu acho que a sociedade organizada é um dos pilares para que a gente saia melhor do que a gente entrou nesse processo. Gente, aí eu vou repetir a pergunta, inclusive com um adendozinho. Nós tivemos aí, até estava conversando com o Caí, esse auxílio emergencial, né? Nós tivemos medida provisória que o governo criou para reduzir salários, para poder postergar impostos. Olhando para a sociedade civil, eu como contador, a única que você pode trabalhar é a prorrogação de impostos, porque você não deixa de pagar. Quando você pensa na redução de salário, estava eu conversando com o auditor da Receita, ele disse que só pode reduzir salário as empresas, os CNPJs, que realmente tiveram redução de receita. E aí eu falei para vocês que de 2015 a 2018, as organizações da sociedade civil perderam mais ou menos 90% dos recursos que elas tinham para movimentar. Lembrando, nós temos 10% de organizações que têm ainda projetos grandes. Então, 90% das organizações perderam 90% dos projetos. Essas medidas emergenciais, elas não atendem a sociedade civil, que tem mais ou menos 3 milhões de voluntários e 2 milhões de voluntários, 2 milhões de pessoas trabalhando, só que desses, a grande maioria com salários pequenos. E o que a gente mais vê diariamente é o quê? A iniciativa privada, como bem disse vocês dois, trabalhando nessa leitura de como ter um apoio da sociedade civil para poder fazer o papel que seria do Estado, não é? Eu, inclusive, conheço o presidente do Transforma Brasil, o Fabinho, que tem sido talvez uma das organizações mais fortes nesse momento, junto com o Caritas, junto com a Visão Mundial, nessa questão da solidariedade. E ele estava me falando que eles lançaram um projeto para o governo, que é o quê? Eles têm que atingir uma quantidade de assinaturas, que eu não me recordo quanto é, onde você ser um voluntário, inclusive aqui em Pernambuco existe um termômetro do voluntariado, que hoje já tem mais de 2 milhões de horas de voluntariados. Ou seja, de pessoas que estão trabalhando voluntário. Eles querem o quê? Que você ser voluntário também seja pré-requisito para concurso público, para faculdade, e etc., como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A pergunta é, diante de todo esse cenário, diante desse momento, como o Neidson bem disse, agora o momento é manter-se vivo. O que se espera das organizações da sociedade civil e das parcerias delas, seja com a iniciativa pública ou privada, pós-Covid-19? Neidson, fica à vontade. Rapaz, eu queria primeiro distinguir algumas questões. Quando a gente fala em economia solidária, é uma economia que parte de uma concepção de vida diferente, de produção diferente, quer dizer, de valorização do trabalho, de possibilidade da gestão mais coletiva, de
repartição efetiva de resultados, de troca entre as organizações, de intercâmbios, etc. Então, é aquilo que o Caê colocava, são expressões de processos que se materializam a nível dos territórios, quando muito a nível dos estados, pouco a nível mais amplo, né? Onde as pessoas efetivamente se sentem ou se sintam gente. Então, essa é a perspectiva de economia solidária. A gente não concebe economia solidária como uma empresa que dá coisas para você fazer ações de solidariedade ou de assistência social. Isso é assistência social ou assistencialismo, né? Não é uma dimensão de economia solidária. Aí eu queria pegar uns elementos assim, redução de salário. Nas organizações, não tem salário para reduzir. Se for reduzir quem ganha R$ 1.500, vai ficar o quê? Né? Vai ficar perto do auxílio que o governo está disponibilizando para as pessoas. Que assim mesmo, se as pessoas das organizações se inscrevessem, essa eu acho que é uma boa sugestão, vamos nos inscrever. Quem está, por exemplo, tem muita gente que ultimamente perdeu o espaço de trabalho nas organizações, né? Então, não entra para nós essa perspectiva daí. Agora, a relação com as empresas, eu acho que há relação e relação, não é? Nós, na ASA, nós nos relacionamos com a Petrobras. A Petrobras tem N problemas aqui, ali, acolá, mas era uma dimensão de uma empresa pública, né? É uma dimensão diferente. Às vezes, a gente tem, na chamada solidariedade empresarial, lobos vestidos de cordeiro, né? Então, vou dar um exemplo. Agora mesmo, eu não vou citar aqui a fundação, porque não é o caso, mas tem uma fundação que está oferecendo projetos de 10 mil, de 15 mil, para você concorrer aos projetos e organizar possibilidades de sei lá, de alimentação, etc. Você vai no site da fundação, o site parece um site da ASA, né? Assim, produção orgânica, grupos de crianças, grupos de mulheres trabalhando, sementes, etc, etc. Quando você vai na empresa, que o site não diz qual é, mas claro que está o nome ali, você vai na empresa. A empresa é uma das maiores distribuidoras de transgênito, de agrotóxico, etc, etc. Então, essa fundação é um lobo vestido de cordeiro, né? Aí o cara diz assim, eu vou lá. Você vai lá para se lascar, né? Porque sua logomarca vai ser jogada junto com a logomarca daquela empresa. E só quem está ali, ela vai naturalmente usufruir desse processo. Então, eu acho que esse tipo de ajuda não interessa, porque a gente tem que manter princípios. O que é que favorece a perspectiva da gente construir a sociedade que a gente quer? Se eu não quero transgênico, se eu não quero agrotóxico, se eu não quero nada dessas coisas, eu também não quero me juntar a quem faz isso. Eu posso até debater em termos de ideias, de princípios, de contraposição, se nós estivermos num local comum, porque conversar não é proibido, mas ser parceiro não dá para ser. E eu acho que a gente tem que a sobrevida nossa, Caê estava colocando, a gente tem que se reinventar, ver por onde a gente vai atuar
e se reinventar nessas brechas que a Covid está provocando. São rachaduras fortes, né? O governo, o ministro de Saúde de Bolsonaro, que saiu, dizendo que sem o SUS ele não fazia nada, e ele entrou lá para acabar o SUS, né? Agora, terminou vendo que sem o SUS ele estava lascado, né? Então vou pegar o SUS. Mesmo assim, capenga, né? A gente está vendo agora prefeituras contratando os médicos cubanos. Foram botados para fora daqui como cachorros. Estão voltando como chamados heróis. Então, são coisas que estão aí. As rachaduras estão aí. Então, nós temos que incidir nessas fissuras e construir um mundo de solidariedade, de repartir e de justiça e de respeito às pessoas que nós queremos construir. Eu queria fechar essa parte dando um exemplo. Por exemplo, a nível nacional, todo mundo sabe que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi extinto no primeiro ato de Bolsonaro, em 1º de janeiro do primeiro ano de governo dele. Hoje a gente sabe que a extinção do CONSEA foi pedido pelo agronegócio. Por quê? Porque o CONSEA falava em comunidades tradicionais, o CONSEA batalhava pelo direito dos indígenas, o CONSEA batalhava pelo direito dos quilombolas, o CONSEA falava de reforma agrária, de PAA, de PENAI, de alimentação escolar, não coadunava com agrotóxico, não coadunava. Então, o CONSEA tem uma pauta, que é uma pauta de segurança alimentar e nutricional e de soberania alimentar, que não coadunava com a pauta do agronegócio. Então, uma coisa melhor para o agronegócio fluir é tirar o CONSEA da circulação. Mas nós estamos organizando uma conferência autônoma da sociedade civil, uma conferência de segurança alimentar para o Maranhão, para julho desse ano. Naturalmente, a conferência, fisicamente falando, implodiu. Mas uma comissão de metodologia e comunicação da conferência está coordenando ações de incidência política. Aonde? Na Câmara Federal e no Senado Federal. Então, localiza projetos que são do interesse da perspectiva de segurança alimentar e nutricional. E agora, Zap, telefone, e-mail, etc., vamos incidir nos deputados tais e tais, e fulano e cicrano, e não sei o quê, e aí Zap em cima, etc. Muda o mundo? Não, mas muda pedaços do mundo e pedaços significativos. O PAA está nessa pauta da gente. O PENAI teve elementos modificados por essa inserção política nossa, cada um de dentro de sua casa, ou de dentro de seu gabinete, ou de dentro de onde estiver, mas nessa perspectiva da construção política. Então, eu acho que é aí que está a chave do tesouro. Buscar as fissuras que nós temos, buscar as reconstruções de direitos que nós perdemos e ver como é que nós reconquistamos, como é que nós reconstruímos, como é que nós ocupamos esses espaços. E o desafio nosso é a criatividade de como ocupar esse espaço a partir de nossas casas e a partir de nossas organizações, com todas as fragilidades que ela tem. Mas que é possível, é possível. E que, se a gente desistir, é covardia, é covardia. Então, eu acho que temos que caminhar por aí. Tem uma perspectiva de ajuda ali, vamos ver se ela é
coerente com os nossos princípios e com o mundo que a gente quer. Se não for, o dinheiro fique lá. A gente vai continuar a viver sem ele. Caí, ativa teu microfone. Aqui, ó, tem um microfonezinho, ativa ele. Pronto. Eu vou acrescentar o seguinte, eu acho que a questão financeira, a gente precisa aprofundar mais e refletir mais, né? Tenho a impressão de que, se a gente perceber hoje, o governo da Bahia, por exemplo, é um dos governos que mais opera a iniciativa público-privada. Todas as obras que o governo Rui Costa faz hoje, de estradas, portos, metrô, viadutos, tudo isso é parceria público-privada, o dinheiro da iniciativa privada em grande parte, né? O Estado da Bahia não teria condição de fazer o que está sendo feito sem a parceria do setor privado. Eu acho que, como eu já tinha dito antes, eu acho que nós experimentamos no governo Lula e governo Dilma uma construção de uma política social para o Brasil. Infelizmente, o governo Lula e o governo Dilma separaram a economia, o social do econômico. Então, mantiveram o econômico na lógica das grandes empresas, do agronegócio, das grandes corporações, né? Não é à toa de que o governo Lula escolheu algumas empresas para serem as empresas classe A, né? O grupo JBS, vários outros que passaram a ser empresas de frente do governo brasileiro, mas também desenvolveu, e é justo que tenha que valorizar isso, as grandes políticas sociais, né? A gente saiu da pobreza, da extrema pobreza, mas o país nunca mexeu nas desigualdades sociais. A gente não conseguiu, só vamos mexer nas desigualdades quando a gente repensar o modelo econômico brasileiro. Essa é uma grande questão de fundo que a gente não aprofundou. Então, eu acho também que nesse momento de crise é a hora da gente provocar as esquerdas, os setores populares, os movimentos sociais, a pensar um novo projeto de Brasil, porque esse esfacelamento, né, essa falcatrua, né, a falência do que foi essa eleição do Bolsonaro, mostra de que essa cultura de que se provocou o povo de achar que a corrupção é o grande problema do Brasil é uma falácia, né? Ao mesmo tempo que o porta-voz disso era o Moro, ele, ao mesmo tempo, ele aderiu a um governo de milícias e um governo de corrupção. Então, mostra a contradição no discurso, né, desse setor que chegou ao poder no Brasil. Então, eu acho que naquelas brechas que o Neidson coloca, tanto as nossas ações concretas, mas também como o debate político, né, eu tendo a achar que nós estamos num momento onde, que, infelizmente, as esquerdas no Brasil não sabem o que fazer. Estão totalmente paralisadas, a avenida está aberta para a direita passear à vontade e nós não estamos conseguindo reestruturar minimamente uma proposta para o Brasil pós-pandemia, né? O Brasil pós-pandemia é um Brasil que antes da pandemia estava quebrado economicamente, né? E a gente percebe rapidamente, falando, quanto que as economias mais estruturadas rapidamente estão voltando à normalidade. A Alemanha já está voltando à normalidade, a Finlândia está voltando à normalidade, a Coreia do Sul está voltando à normalidade. Quer dizer, a gente já está enxergando em outras partes do mundo o dia seguinte, e nós aqui ainda não temos nem clareza de qual vai ser o dia seguinte, né? Então, eu só queria pontuar de que eu acho que na questão das empresas, é papel do Estado, a gente defende um Estado forte, um Estado do bem-estar social. Nós não defendemos a proposta neoliberal do Estado mínimo, onde o livre mercado, a condição da população está na iniciativa privada. Você vê que o ministro da Economia coloca esse programa esdrúxulo que lançaram agora, estão querendo lançar, Pró-Brasil, sei lá o nome, que é uma falácia, achar que a iniciativa privada toda quebrada vai auxiliar o Estado a levantar a economia brasileira. Não vai conseguir fazer isso, né? Se não ativar a economia interna, não criar mercados para a população, né, a gente não consegue sair dessa, né? E eu queria só falar uma questão que eu acho que a gente devia discutir os fundos públicos, né? A gente precisa criar novos fundos,
públicos. E eu queria citar um deles, que eu venho debatendo aqui, nós viemos debatendo na articulação de agroecologia, e a gente precisa de mais aliados assim para discutir com a ASA e com outros setores, que é as multas ambientais. As empresas, elas recebem uma série de multas, essas multas elas são usadas pelo Estado, a gente não tem controle social dessas multas, né? Das mineradoras, das grandes empresas de reflorestamento, né? E que eu acho que a gente poderia, o Estado, organizar um fundo com esses recursos, né? Como o Neidson falou, é muito difícil para uma ONG nossa, uma organização da sociedade civil, usar um dinheiro de uma mineradora. Você imagina lá na contabilidade aparecer lá, dinheiro da mineradora tal entrou para o SASOP ou para o Morreu, ROC. né? Caixão e Imagina. vela. Agora, se o Estado absorve esse recurso, né, como ele faz com o metrô, como ele faz com as estradas, e ele cria um fundo socioambiental de combate, de promoção, né, das nossas ações. O que é o Fundo de Combate à Pobreza? O Fundo de Combate à Pobreza é uma ideia extremamente importante que foi discutida lá atrás pelo presidente Lula e o velho ACM. Infelizmente, foi esse encontro que gerou os fundos de combate à pobreza. Esses fundos eles tiram da circulação da mercadoria uma porcentagem para aportar recursos para combate à pobreza. A gente precisa pensar nesses fundos para eles alimentarem a nossa política de desenvolvimento social, econômico, né? E ambiental. Eu tendo a achar que assim, a gente, por exemplo, nós na Bahia, nós estamos vivendo uma assistência técnica na agricultura familiar, que é a agricultura familiar mais densa no Brasil. Nós temos mais de 700 mil agricultores e nós hoje estamos sendo financiados pelo Fundo de Combate à Pobreza. O orçamento do Estado não bota um centavo para a agricultura familiar no sentido da ATER, por exemplo. A gente está totalmente voltado para os 960 milhões de reais que tem no Fundo de Combate à Pobreza. E a metade desse Fundo de Combate à Pobreza hoje financia a educação na Bahia, em vez de financiar projetos na área econômica, da economia solidária, da agroecologia, da convivência com o semiárido, né? Então, eu acho que pensar um pouco melhor a gestão financeira do Estado e da iniciativa privada não pode ser só para metrô, não pode ser só para estrada. A gente tem que reivindicar um debate para o Estado criar um fundo público, o governo criar um fundo público e a gente concorre a esse fundo público. O que não dá é nas grandes obras, o Estado faz parceria com o privado e na política social a gente faz parceria com o Fundo de Combate à Pobreza, disputando dinheiro de todo lado, de todos os cantos, de todas as secretarias do governo. Então, acho que esse é um debate muito importante, Neidson. Eu queria dar um exemplo disso aí. Aliás, e levantar um outro elemento que a gente, de vez em quando, vem conversando. Que, assim, final do governo do Temer, já foi coisa ainda de Dilma, mas estava sendo, já tomando forma no final do governo Temer, o IBAMA estava trabalhando uma perspectiva de construção de cisternas com a ASA a partir do conjunto dessas multas que você se refere aí. Então, as empresas eram multadas por violar elementos da agrofloresta, etc., do meio ambiente, e essas multas estavam começando a ser canalizadas para um projeto de construção de cisterna de captação de água de chuva e de cisterna de captação de água de chuva para a produção. Então, isso foi abortado logo também no início do governo Bolsonaro, né? Isso não pode e tal, e não se sabe onde estão essas multas, ou provavelmente elas foram perdoadas, né? Acabou meu aqui, né? Então, esses são elementos que a gente precisa retomar, né?
porque são elementos que estão aí, concretos, são possíveis. Não é que não existam os recursos estão aí. Nós precisamos acordar por onde eles podem ser aplicados. Um outro elemento que a gente vem conversando no Conselho, o Caê participou várias vezes desse debate, é a isenção de impostos para as empresas que comercializam agrotóxicos, né? Então, hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela me dava um dado que é impressionante. Os estados do Nordeste, não sei, não me recordo se Minas estava inserida aí, se Minas tivesse inserida os estados do semiárido, o valor da isenção em 2017 foi de 700 e poucos milhões de reais. E o valor da isenção na Bahia foi 400 e poucos milhões de reais. Então, o estado da Bahia perdoou, não cobrou impostos às grandes empresas multinacionais que produzem as sementes transgênicas, que produzem o agrotóxico, que estão envenenando tudo, sob a alegação de que é produção de alimento. Não é produção de alimento, é produção de morte. E é dinheiro que deixou de ser carreado para o Estado. Não é? Então, com 400 milhões, a gente faria o quê de assistência técnica? Com 400 milhões, a gente faria o quê de cisternas? O quê de quintais produtivos, de apoio às comunidades indígenas, de viabilização de assentamentos da reforma agrária? É uma fábula. E estão concentrados nas mãos dos mesmos numa perspectiva de isenção. Então, são elementos, gente, que de casa a gente pode mexer. Uma campanha como essa, por exemplo, com certeza nós teríamos apoio de organizações para viabilizar uma campanha. A campanha de não isentar as empresas que vendem agrotóxicos de pagar o ICMS, né? Um agricultor vende lá no negócio na cooperativa, paga o ICMS, um lascado, né? Uma grande empresa multinacional que vem se sediar aqui porque a mão de obra é mais barata e etc, etc, não é isenta de pagar imposto. E o estado da Bahia, que não tem dinheiro, deixa escorrer pelos dedos 400 milhões de reais em 2017. Imagine o que foi em 2019. Mas os secretários de Fazenda dos estados, que é quem aprova o comitê de secretários, já aprovaram a renovação dessa isenção. Então, Exatamente. nós estamos no campo da imoralidade, né? E se nós queremos uma perspectiva de país diferente, temos que mexer. E sabe quem é que pode mexer nisso aí? A gente. E sabe quem é que, se a gente não mexer, quem é que vai mexer? Ninguém. São as organizações sociais, somos nós e o nosso voluntariado, são as igrejas decentes, porque eu acho que tem muita indecente, né? Então, são as decentes. A sua é decente, viu, Jean? Mas Jean não é pastor, não. É candidato. Né? Mas, assim, são as igrejas que querem que as pessoas sejam elas e assumam o seu lugar de sujeitos. Ou seja, que querem a mensagem de Jesus. Essas igrejas aí não concordam com certeza com o agrotóxico. Então, somos nós que temos esse poder de mobilização. E uma campanha dessa, por exemplo, que a gente lance numa circunstância como essa aqui, todo mundo está dizendo que não tem dinheiro, e a gente vai dizer que tem dinheiro numa isenção tal e tal e tal, que se fosse cortada, viria dinheiro para os processos de trabalho social do pós-coronavírus, nós estaríamos oferecendo uma contribuição imensa à nossa vida,
à vida das pessoas e à sociedade. Eu acho que a gente tem que começar a descobrir essas perspectivas e como é que a gente se insere nelas dentro dessa dinâmica que nós vivemos agora. Muito bem. Caê, nós temos 3 minutos. O que é que eu queria? Queria que em 1 minuto cada um de vocês desse uma mensagem final para os ouvintes, para a gente poder terminar essa live. E eu queria já agradecer, né? Recebi aqui, apesar de todos os problemas técnicos, muitos elogios, mas o vídeo completo no YouTube não vai ter problema técnico e ele vai repassar para todos vocês, né? Então, eu queria em 1 minuto cada um de vocês deixar sua mensagem aí de esperança para os nossos ouvintes. Vamos começar, Caê. Começa com você. Bom, eu queria dizer a todos e a todas, né? Primeiro, agradecer ao nosso companheiro Climério, do SEDASB, que foi quem, com você, organizou esse processo de diálogo aí com o Neidson. Eu queria agradecer ao Neidson também. A gente sempre... É muito bom estar com ele nesses momentos e a gente está sempre junto, né? Construindo ideias e ações, porque a gente é de agir, né, Neidson? E a gente também queria agradecer ao Jean, né, por criar essa oportunidade. Queria dizer primeiro a todos e todas que não está na hora de sair de casa, vamos ficar em casa, vamos construir o isolamento social, que é ele que nos vai dar suspiro para a gente poder sair dessa situação. Que a gente se cuide, cada um de nós, cuidemos de nossos irmãos, nossas irmãs, nosso esposo, nossa namorada, nossos amigos. A gente precisa cuidar das pessoas que estão ao nosso lado e cuidar dos outros. A gente já vem cuidando porque a gente tem um compromisso político-social no Brasil de mudança do país para relações mais equitativas, né? Relações mais justas. Mas eu queria fazer esse apelo, né? Que a gente fizesse a desobediência civil desse presidente e a gente garantisse e a gente pensasse primeiro nessa população mais excluída, mais pobre, que quanto mais a gente tiver mantendo esse isolamento social, a gente vai à frente. E, por último, dizer que só essa rede que a gente já construiu, essa rede social, que a gente faz parte das nossas articulações, só ela já é um capital social, uma potência que nós temos, né, aqui no Nordeste, principalmente através da ASA, através das articulações dos estados, e a gente tem condição hoje de fazer muita coisa e carafuchar muito. Muito obrigado e um abraço a todos e a todas. 1 minuto. Eu acho que é isso aí que o Caê está dizendo, é ficar em casa primeiro, mas ficar em casa não significa ficar na rede, ficar, né, atuando, trabalhando, criando, se articulando, pressionando. Esse é o ficar em casa das organizações sociais. Nós não podemos admitir outro ficar em casa. E uma segunda coisa é assim, nós não podemos ignorar nossa força. Nós temos força, nós temos qualidade, nós temos capacidade, nós somos inteligentes e nós somos eficientes. Tem muito de coisa aí de política que foi a gente que gerou e que empurrou o Estado adentro. Então, não